Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia, reconhecendo os seus feitos, as suas maravilhas, porque Ele cuida de tudo que o Pai deixou em suas mãos, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma glória e majestade, porque ele herdou tudo do Pai, inclusive a humanidade, né? E a Bíblia diz que ele há de dar conta de cada um daqueles que o Pai, né, os escolheu. Jesus é aquele que, através do Pai, governa, reina, né? E ele nos concede o advogado, o conselheiro, que é o Espírito Santo, que comunica ao nosso espírito, que é o fôlego de vida. Em Isaías 52, do versículo 13 em diante, até o capítulo 53, do versículo 12, fala da aparição, as dores e a glória do Messias. Diz: eis que meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, ia fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluias, glórias a Deus. Ele foi, o Filho do Homem, o próprio Deus, a água, e agora com o sangue, e o Espírito, que é a verdade, porque o Espírito testifica, tanto a água como o sangue, a testemunha, a verdade. Mas ele foi rejeitado, pela maioria, e
a Bíblia diz, né, que Jesus Cristo, ele é o mesmo, né, de ontem, o de hoje, de amanhã. Ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é aquele que, através dele, tudo se formou, tudo se criou, né? Ele é a imagem, a glória de Deus. Ele não buscou a glória para si, mas o Pai o glorificou, né? Desde o princípio, antes mesmo do princípio, quando ele era a própria sabedoria, o Pai já o glorificava, através do discernimento que estava nele. Ele é a luz, ele é aquele que, através do seu ensino, através do Evangelho, todo aquele que o segue discerne todas as coisas, através do Espírito de Cristo que paira sobre nós. Aleluias, ou glórias a Deus. Mas muitos são os que rejeitam o seu ensino, o seu conhecimento. Muitos são aqueles que seguem vãs filosofias que nada acrescenta, que ao invés de aproximar o povo de Deus através do arrependimento, tem distanciado o povo. E a Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Todos davam de casamento, bebiam e comiam, nada se importava. Quando Noé e a sua família entrou naquela arca, né, e houve aquele dilúvio, e toda a humanidade, exceto Noé e sua família, pereceu, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas é certo também que enquanto ele não vem nas nuvens, a vida é passageira. A Bíblia diz: se alguns, pela sua robustez, a vida média é de 70 anos, alguns pela sua robustez atingem os 80, é enfado e canseiro. Todos nós temos que estar cientes que, se vivos estamos em Cristo, se mortos dormimos em Cristo, porque Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é aquele que todo aquele que o confessar como único e suficiente Salvador de nossas vidas, Ele escreve no livro da vida e nos ensina a andar em obras boas, porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo. Que a gente continue andando em espírito e em verdade, conformidade com as obras perfeitas e agradáveis do Pai, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, faz muitos planos, mas os que prevalecem são os planos do Senhor. Que nós sejamos maleáveis, que nós continuamos no amor reverente, na fé sincera, alcançando a salvação, a vida eterna, rejeitando todo o prazer carnal, tudo aquilo que vem para nos afastar da presença do Pai. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E mais um dia que a gente continue, né, tomando posse daquele sacrifício ali na cruz, que foi por mim, por você, um alto preço, um dom gratuito de Deus, para que homem nenhum venha se gloriar em vossas obras. Antes, gloriai em vossas fraquezas, porque é nas nossas fraquezas que Ele nos aperfeiçoa na sua graça, no favor imerecido, que a gente venha reconhecer as suas maravilhosas obras que Ele tem operado desde a nova aliança. Em mais um dia, Jesus, nós somos gratos pelos seus feitos, que são impossíveis de numerá-los,
ontem, hoje e sempre, porque o Senhor é a palavra, e a Bíblia diz que céu e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. O Senhor é eterno, assim como o Pai Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, e o Espírito Santo operam em unidade, nos concedendo a graça para vivermos prontos para a glória e a majestade da Jerusalém jubilosa, dos milhares e milhares de anjos. Nós somos gratos por mais um dia na sua presença e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que opera maravilhas em nome de Deus, daquele no qual um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza e habita neste coração, através do Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, do qual nós seguimos e alegramos a sua presença gloriosa. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.